E aí pessoal, esse é o canal Coleção Paralela e o tema do vídeo de hoje vocês já estão vendo ali atrás. E desde já eu já digo que se você não sabe quem são esses caras, ou você é muito jovem ou não viveu direito os anos 90. Porque hoje a gente vai falar das minhas HQs do Beavis and Butthead. Esses caras aqui, na minha opinião, frisando que é a minha opinião, são o que podemos considerar de mais representativo do que foram os anos 90, da doideira que eram os anos 90. Hoje em dia eu não tenho a menor dúvida de que não existe qualquer chance de Beavis and Butthead passar na TV. Talvez em algum streaming, quem sabe uma TV fechada, ainda assim eu acho que não. Eu acho que TV aberta jamais passaria, acho que nem naquela época, não passou naquela época na TV aberta, acho que jamais passaria. E a quantidade de mimimi que esses caras iam provocar hoje em dia é aquela história, a palavra da moda, é para cancelamento, né? Os produtores, a TV, o streaming que passasse, todo mundo ia ser cancelado. Porque os anos 90, minha gente, não era para amadores. Os anos 90 eram loucos e Beavis and Butthead eram a essência dessa loucura, né? Rapidamente falando, para quem não conhece, era um desenho animado, uma animação que passava, né, em sua origem na MTV. Né? Por incrível que pareça, na antiga MTV, a época que a MTV era boa, né, ele passava lá e que depois de algum tempo, devido ao estrondoso sucesso que fez, acabou ganhando sua versão em quadrinhos. Como curiosidade particular minha, eu nunca consegui assistir na época Beavis and Butthead na TV, eu nunca consegui assistir a animação, eu não tinha acesso à MTV onde eu morava e internet não existia, né? Eu nunca consegui ver. Eu vim ter contato com os caras de verdade por essas HQs que foram lançadas e eu acabei comprando. Anos mais tarde, apenas com a internet, foi que eu comecei a assistir os episódios. E vou dizer pra você, a essência dos episódios, a essência do desenho tá nessas revistas. Elas foram publicadas aqui no Brasil pela editora Scala, né? Nos longínquos anos 90, e a editora Scala, eu vou mostrando isso para vocês aqui, parece que ela incorporou o espírito do que era a animação, do que eram os personagens nas suas edições, porque a qualidade gráfica não existia. O que a gente tem aqui é um relaxo total, né? A editora Scala propositadamente ou não sei dizer, mas ela fez um trabalho muito meia boca, com impressão, papel que usou, qualidade do papel, tudo quando ela publicava Beavis and Butthead. Talvez alguém aí, se alguém sabe, futuramente alguém que vê esse vídeo possa me dizer que tenha esse conhecimento, se esse tratamento claramente desleixado era intencional, porque a série era desleixada ao extremo, era nonsense, ou se era falta de qualidade, falta de cuidado. Vocês vão perceber isso, né? Eu, claro, não tenho toda a série que saiu, eu tenho essas edições avulsas, infelizmente uma tá até bem destruidinha aqui, e tenho esse almanacão que saiu na época. Eu vou mostrando rapidamente cada um deles, tentar não perder muito tempo com eles, assim, para o vídeo não ficar longo demais. Eu tenho o número 7, né? Que vocês observem essa questão aqui, ó. A própria editora Scala parece que não sabia muito bem o que dizer, em que encaixar o Beavis and Butthead. Aqui eles colocam no selo Marvel Humor, porque essas HQs foram publicadas pela Marvel. Sim, pasmem, Beavis and Butthead foram publicados pela Marvel. Os desenhos eram do Rick Parker, né? E uma coisa que eu achava interessante nos desenhos é que, claro, eram
bem caricatos, né? Eram muito voltados para o humor, mas eram muito cheios de detalhes escondidos, cara. O que hoje a gente vai chamar por aí de easter eggs, você ia encontrar de monte nas edições, porque tinha muito no cantinho, né? Os desenhos normalmente eram do Rick Parker, mas eles são uma criação do Michael Jukes, né? O Beavis and Butthead. E as histórias, olha só, totalmente sem sentido. Esses caras eram sexistas, eles maltratavam animais, eles batiam em animais, eles maltratavam idosos, eram machistas, eram um tanto misóginos também. Cara, tudo que é politicamente incorreto e errado que você puder imaginar é o que esses caras eram. E por isso, hoje em dia, não teria a menor chance deles estarem na TV. Aqui o que eu falo do tratamento desleixado da editora Scala, olha isso. Eu vou tentar aproximar aqui. Olha isso. Percebem? Percebem que mal dá para entender o que está escrito aqui. E a fonte original, né, o texto original em inglês, ainda aparece por baixo, porque isso ali é o texto original em inglês, tá? Tipo, como se não conseguiram apagar direito ou nem se preocuparam, só jogaram o título em português por cima. As histórias iam do sem pé nem cabeça ao nunca fez sentido. Tinham esses inserts, assim, ó, essas inserções com personagens da Marvel, né, sempre numas historinhas curtas, e o Beavis and Butthead tirando sarro desses heróis, desses personagens. Ó, aquilo que eu falei, ó, desenhos sempre com muita coisa em volta. Aqui, ó, o Doutor Estranho. E apesar desse tratamento ruim dado pela editora Scala, isso, pelo menos pra mim, cara, parece que dava um charme pra revista, porque era uma coisa que eu gostava. Em alguns casos nem se preocupavam em traduzir o texto. Isso é até razoavelmente normal, acontece muito hoje em dia também, né? E aí, esta é a primeira, vamos passar rapidamente para a segunda. As capas também eram um espetáculo à parte, na minha opinião, né, gente? Ó, vou tentar mostrar aqui, ó. Uma edição em que eles estavam mexendo com o Natal. Tinham, né, muitas piadas sexistas, né, piadas de duplo sentido. Instituições não existiam nenhuma em que os autores se preocupavam em respeitar, né? Aqui, ó, eles estão no shopping cuspindo nas pessoas que passam lá embaixo. O que vocês acham disso? É bem legalzinho, né? Ó, novamente aqui o que eu falo, ó, tratamento editorial da Scala era uma maravilha, né? As páginas, né? A arte era bem poluída, bem cheia, porque tinha muito detalhe, mas isso acabava enriquecendo a minha leitura, porque eu lia uma vez para me divertir com a história, depois eu acabava lendo outras vezes só para prestar atenção em tudo que estava em volta, cara, tudo que estava em volta, ó, sempre cheio dessas coisinhas aqui, ó, sempre cheio desses recordatórios, desses bilhetinhos, ó, aqui embaixo, ó. Só que, cara, nem sempre dá para entender. Ó, o cara tá nervoso, mas tá escrito de um jeito que você tem que pensar no que é. Aqui também com dois membros dos Novos Mutantes. Mais uma vez, texto em inglês não traduzido. Esse professor aqui, o Van Driesen, se não me engano era o nome dele. Esse cara é um comédia também, né? Nos valentões da escola, né? O Beavis e Butthead viviam, né, tomando um pau dos valentões da escola, mas eles não
Eles não entendiam que aquilo era agressão, né, cara? Para eles curtiam, tava de boa. Talvez por isso, quando eles agredissem as pessoas, eles também não tinham essa percepção aí. Ó, olha essa frase. Ó, sou o espírito do sapo que você matou. E é bem nesse naipe, cara. Olha essa outra. Halloween. E o curioso, né? Essa edição aqui de Natal, número 8. Aí pulamos do Natal pro Halloween, número 9, assim, uma atrás da outra. As capas, como eu disse, eram muito legais. Tô tentando enquadrar bem as capas aqui, mas é difícil porque a revista tem um formato grande, né? Aí aqui, ali, olha isso. Cara, tem coisa que você nem percebe na primeira leitura, que você tem que ler de novo. Eles tiveram um filme também, o filme foi lançado em 1996. Eu acho que era Beavis and Butthead Conquistam a América, uma coisa assim. Eu nunca cheguei a assistir esse filme. Aqui tem até um personagem que eu não conhecia, ó. Nightwash. Não conhecia esse cara. O Gatuno eu conhecia. Ó. Aqui eles estão aprontando todas no Dia das Bruxas. Olha o desenho em volta ali, ó. Lá em cima da casa. Olha um cara morto embaixo de um cofre ali, ó. Era esse o naipe. Isso aqui que era interessante também, ó. Todo mundo tinha um rasgo na roupa. Todo mundo tinha um rasgo na roupa, sempre. E a editora Scala era curiosa, cara, porque eu vou dizer, piadas sexistas com personagens da Marvel. Mas a editora Scala era curiosa, por isso que eu digo que às vezes eu acho que os caras faziam por querer essa má qualidade. Porque as coisas que a editora Scala publicava na época, meu amigo, também era umas doideira. Olha isso. A revista Olha à Frente. Eu cheguei a ter um exemplar dessa revista, eu consegui comprar, eu era curioso, mas onde eu morava na época não chegava. Isso aqui era uma doideira, cara. Tipo, revista que hoje em dia não sobreviveria, não passaria do número 1. E na época, ainda assim, eu não sei como é que passou. E aí eles publicavam essas coisas, ó, Mortal Kombat, né? Na época tava um hype alto, né, cara? Então era Mortal Kombat. Aquelas sessões de correio que sempre tem. Essa aqui eu tô manuseando com um pouco mais de cuidado, porque ela tá bem destruída. Tem aqui até algumas coisas que é melhor não mostrar aqui em cima, mas a editora Scala também mostrava umas moças desnudas. Ó, tinha umas revistas assim. Tinha muita coisa de futebol. Ó, esse aqui era o professor de educação física da escola, ó, que odiava eles. Todo mundo odiava eles, na verdade, né? Aí temos aqui essa outra, saco naipe do boneco de neve. Né? Perceberam aí um detalhe? Ó, mais anúncios de publicações estranhas, revistas de videogame na época, desenhos dos leitores, que eram show à parte também. Aqui são os novos guerreiros, se não me engano. E Tome Nonsense. Inclusive aqui nessa história aqui, o Beavis tem vamos dizer assim, um namoro com a boneca de neve que eles fazem, né, cara? Só para você ter uma ideia. Não era para crianças, com certeza. Aqui eu tenho essa outra, ó, em que eles estão atacando de Cupido. Eu vou começar a passar mais rápido, né, gente? Porque o vídeo já tá ficando muito longo. Né? Aqui um pouquinho de violência normal na revista também. E mais Marvel. Depois tenho esta. E aí, gente, voltando àquele lance
deste selo, eu até estava esquecendo, ó, em algumas edições eles colocavam Marvel Comics, normal, né? Era de se esperar. Em outras edições eles colocavam Marvel Humor, né? Porque, sei lá, né, qual é que era. Como eu disse, os caras não estavam sabendo como enquadrar essas revistas, né? Eles não estavam nem tendo ideia de onde enquadrar isso. Aí segue o padrão com histórias alucinantes. E eram desenhistas conhecidos da Marvel, viu? Que faziam esses desenhos dessas partes em que eles iam zoar os personagens da Marvel. Às vezes, cara, eram os próprios criadores dos personagens. Então, era gente importante. O hype na época era realmente alto. Olha essa página inteira aqui, né? O hype era realmente alto. Aí temos essa aqui. Essa aqui é a que eu falei que está mais destruidinha, infelizmente. Essa velhinha aqui tá em todas também, né? Muito atormentada a velhinha. Não vou folhear muito essa, coitada, ela tá acabada. Aí, aqui parecia assim, já, né? Eles vão manter o selo Marvel Comics e acabou. Né, não vão inventar mais nada. Ó, conhece aqui, ó, temos até Jesus na parada. O que vocês me dizem disso? Um Hércules genérico. E aí eles chegaram a isso aqui. A última edição de linha que eu tenho. Esses caras já colocaram Marvel Absurd. Tipo, eles não sabiam o que colocar aqui, né, cara? Eles não sabiam do que chamar a revista, em que indicar a revista. Aí ficava assim, ficava perdendo. Sempre aquela qualidade maravilhosa. E eram histórias, cara, que tanto nos quadrinhos quanto na TV, eram histórias completamente fora da casinha. Como eu disse, histórias com temas pesados, os caras eram machistas, eles eram burros, eles agrediam animais, eles agrediam quem era mais fraco que eles, enganavam idosos, eles faziam tudo o que você puder imaginar que não dava para fazer. Eles bebiam, se chapavam às vezes, e eram personagens, já talvez dos primeiros personagens de animação para adultos, só que hoje em dia nem para adultos esses caras conseguiriam passar na TV, né? E aí vamos pro Almanac, né? Que não era nada mais do que uma junção de várias revistas do Beavis and Butthead, né? Aqui andei lendo, ó, tava marcado aqui, ó. Não era nada mais que isso. E essa história aqui, esse almanac tem uma das minhas histórias que é a minha predileta. De todas as histórias do Beavis and Butthead que eu tenho em quadrinhos, essa é a minha predileta, ó. Mortos não muito vivos. A versão Beavis and Butthead de zumbis. Olha esse desenho, cara, não é show? Olha só, era uma arte caricata, uma arte com um tratamento gráfico, como eu disse, não muito honroso aqui no país, mas era uma bela arte, né? Adivinha o que o cara tá fazendo aqui, ó? Era uma bela arte, olha isso aqui, ó. Eram desenhos muito legais. Pra quem viveu essa época, cara, viveu. Quem não viveu, devia conhecer, se tiver preparado para um humor peculiar, um humor diferente. Eu sempre digo, eu costumo dizer para as pessoas que hoje em dia muita gente se impressiona com South Park, por exemplo, né? Que South Park era pesado e tal. Esse povo não conheceu o Beavis and Butthead. Conheça se puderem. Quem gostou, deixa like.